Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E eu tô fazendo diferente as introduções, porque eu não sei, às vezes eu tô afim de fazer diferente, mas essa voltou ao normal. O vídeo de hoje eu decidi trazer uma curiosidade, porque era uma coisa que eu também tinha dúvida. Às vezes as pessoas falavam comigo ou perguntavam sobre esse assunto e eu ficava... Não sei te explicar exatamente, mas eu acho que é isso. Sabe quando você fala uma coisa e não dá total certeza daquilo que você tá falando? Era o que acontecia muito comigo. E eu não sabia explicar certas coisas. Eu ficava tipo, sabe quando você tenta dar aquela enrolada? Então, não era muito legal fazer isso. Então a ideia desse vídeo é trazer essa curiosidade, que nem eu falei sobre série, saga, estilo e gênero, né? Então eu trouxe mais um parecido com com essas curiosidades. Hoje eu vou falar de 4 estilos diferentes e contar um pouquinho sobre cada um e as suas diferenças. Não que eles possam ser confundidos como os outros dois que eu já mencionei, mas é só por vontade de realmente... Eu tinha vontade de saber o que eram e vontade de passar. Então, eu vou falar sobre conto, romance, antologia e crônica. Vão ser esses 4 assuntos que a gente vai falar hoje no vídeo. E é isso, espero que vocês gostem. Eu vou começar falando sobre conto. O conto ele tem início, meio e fim, só que tem linhas, talvez páginas, talvez quantidade de palavras exatas para contar aquela história. E a história ela tem que ser completa. Os personagens têm que ser completos, você tem que entender suas motivações, suas vontades, seus desejos, seus medos, tudo isso em uma quantidade limitada de páginas, de palavras, enfim. Por exemplo, eu escrevi um conto que eu tinha um limite de 5 páginas para colocar a história. Então eu tive que criar tudo nesse limite e contar toda a história. Eu tinha que explicar tudo realmente nessas 5 páginas e deixar totalmente compreensível para quem fosse ler e entendesse aquilo ali. Então, o conto, ele é isso. São histórias curtas que têm quantidades limitadas para o autor desenvolver a sua história. E ela tem que ter início, meio e fim. Muitos autores eu vi comentando que começaram escrevendo contos. Eu comecei escrevendo contos pequenos. Às vezes na aula, durante a escola, eu não conseguia prestar muita atenção nas coisas. E eu começava a escrever pequenos contos sobre os colegas da minha sala. Eu não dava os nomes deles e não eram as mesmas coisas, mas era pelo que eu conhecia de cada um e eu escrevia na parte de trás do meu caderno. Às vezes era um personagem contando o seu pensamento durante aquele momento, por exemplo. Então, às vezes era 1, 2 folhas do meu caderno que eu gastava fazendo isso e esse era o meu limite. Então eu tinha que contar toda a história dele naquelas 2 folhas. Eu comecei a desenvolver o gosto pela escrita não só daí, eu posso talvez comentar sobre isso em outro vídeo, mas também eu comecei a desenvolver essa vontade de escrever dessa situação, de estar ali e querer escrever alguma coisa. Então eu tinha vários pequenos contos sobre as pessoas da minha turma. O segundo ponto, o segundo estilo que a gente vai falar é a antologia. Isso é uma coisa que, quando eu comecei a ler de verdade, a gostar de escrever, eu não prestava muita atenção nesse estilo, não vou mentir, porque eu não entendia muito bem o que era aquilo ali. E aí, quando eu comecei a estudar melhor para entender todos os estilos e gêneros de escrita e formas de escrita, eu descobri isso e eu percebi que nos últimos anos vem crescido muito o mercado de antologias. Eu vejo muitas pessoas escrevendo vários contos, né, histórias pequenas, e publicarem junto com outros autores. Então, a antologia é isso, é um conjunto de obras. E não precisa ser necessariamente literário, você pode ter um conjunto de músicas dos anos 80. Então, isso seria uma antologia de músicas dos anos 80. Então, é um negócio que eu percebi porque abre portas para outros autores também que quiserem publicarem o conto, né? Publicarem a sua história em algum lugar junto com outros autores. Eu estou num grupo de escritores e eu vi eles comentando de cada um ajudar a escrever e fazer um livro de antologia das pessoas que estão no grupo, né?
Então eles dividiram direitinho tudo, eu achei bem legal, porque você ajuda outros escritores e você também está inserido naquele projeto. Então eu acho bem legal que isso esteja crescendo aqui no Brasil, para também mostrar, dar a cara para outras pessoas, escritores pequenos que talvez ainda estejam inseguros para escrever um livro gigante, né? Escrever um livro de 300 páginas, por exemplo. É muito trabalho e talvez a pessoa não esteja nessa segurança. Então, começar a escrever um conto e publicar ali e já ver, talvez alguma pessoa goste do estilo de escrita daquela pessoa, seja interessante para ele crescer. Então, eu gosto bastante dessa ideia de antologia que eu tenho acompanhado hoje. É isso, antologia é isso, é um conjunto de histórias, um conjunto de músicas, é um conjunto de, mas nesse caso é um conjunto de contos pequenos, romance. Nesse caso aqui é o nosso próximo tópico. E nesse caso, o romance não é a história de amor em si. É como se caracteriza um livro com feitos épicos, sabe? É um livro bem mais completo, um que traz os personagens de forma mais profunda, traz seus temores com mais maneiras de explicar, tem mais técnica envolvido, é mais complexo, né? Então, um livro, geralmente, quando a gente vê, pelo meu entender, esses livros que a gente carrega são todos romances, por serem extensos, por terem personagens bem complexos, bem trabalhados, às vezes nem tanto, mas ter esse trabalho de mostrar o personagem, do desenvolvimento dele, a história, a jornada dele, independente qual seja o objetivo dele ou qual seja o âmbito da jornada que ele está inserido. Então, eu acho que fica fácil de entender quando você pensa dessa forma. Então, romances são livros que contam as histórias de forma mais completa, vamos dizer assim, é onde o personagem você realmente conhece ele, diferente do conto, que o autor tem que escrever bem rápido e contar tudo ali. Às vezes ele trabalha apenas um âmbito dos desejos ou dos medos daquele personagem. Num romance você pode trabalhar tudo isso porque você não tem limite, você tem uma boa, como é que eu posso dizer, base para trabalhar tem tempo e espaço, vamos dizer, não tem limite para você colocar isso no papel. Então o romance é categorizado, meu Deus do céu, categorizado dessa forma. O quarto que a gente ia falar, né, o quarto estilo é a crônica, que é um que eu me lembro muito de ver os professores, eu lembro assim de ouvir os professores falando na escola, principalmente professores de literatura, era um dos estilos que a gente estudava e na época eu prestava atenção na aula, mas não dava realmente atenção para um estilo, porque na época eu não tinha ideia de que eu queria escrever e fazer coisas assim. Então a crônica ela tem essa característica de trazer reflexões do dia a dia do autor. A narrativa pode ser em primeira, terceira pessoa, emocional, despojada. Ela é curta, crônicas são sempre curtas, não tem as crônicas muito grandes. Elas sempre têm humor ou tem muita ironia envolvida, elas nunca têm outros estilos, elas sempre trazem essas reflexões do dia a dia bem caracterizadas dessa forma. E é isso, as crônicas são essas histórias curtinhas que trazem o que o autor viveu e que ele quer passar daquela forma, né, da forma engraçada ou com humor negro, vamos dizer assim. Então, esses foram os 4 estilos, né, como eu disse, eles não têm nenhuma similaridade que você possa ficar, mas qual é a diferença entre eles, como nos outros 2 que eu comentei no começo do vídeo, mas são 4 estilos que estão crescendo muito, assim, e que tem o seu espacinho, que eu acho legal comentar. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curtam se vocês gostaram, comentem abaixo o que vocês acharam, se vocês tinham alguma dúvida, se tem mais algum estilo desse que vocês conhecem, se existir, se tiver, ou se vocês sabiam ou não de alguma coisa que eu comentei nesse vídeo, só colocar ali embaixo que eu tô sempre vendo e respondendo. Minhas redes sociais estão todas na descrição do vídeo, quem quiser me seguir, é só me seguir lá. O Scooby também, quem quiser se cadastrar e acompanhar as minhas leituras, né, enquanto eu não comento aqui no canal, é só me seguir lá. Também na descrição estão as minhas histórias, tanto no Wattpad quanto no blog. Então quem quiser conhecer um pouco do que eu escrevo, as histórias que estão abaixo, elas estão concluídas, né? Então elas estão todas lá, inclusive uma tem um spin-off, então é só você ler. E não esquece de comentar, porque eu adoro ver os comentários de vocês sobre as histórias.
Então é isso. Não, se você não for inscrito no canal, se inscreva e não esqueça de ativar o sininho para receber notificação quando tiver vídeo novo. E vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!